Olá! A comissão especial que analisa as propostas de reforma política já está em pleno funcionamento. Durante as próximas semanas, os deputados vão ouvir especialistas e discutir muito quais os problemas que fazem com que muitos brasileiros não se sintam representados pela política atual. O deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, é integrante da Comissão Especial da Reforma Política. E é sobre isso que eu converso agora com ele. Deputado, seja bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz do sistema político do Brasil hoje? Eu acho que a sociedade brasileira demonstrou com muita clareza uma grande frustração com a política. A política, que é um instrumento importante de transformação social, que legou ao Brasil e ao futuro do Brasil uma ordem constitucional democrática, cidadã, nas palavras do nosso saudoso Dr. Ulisses Guimarães, ela hoje vem se desencantando com a política. As jornadas, ditas jornadas de junho de 2013, deram conta dessa frustração, desse desencanto dos brasileiros com a política, e é por isso que a reforma política tem sido cantada e decantada como a mãe de todas as reformas, porque ela permitirá exatamente que a gente aprimore a democracia, fortaleça os partidos políticos, diminua a influência do poder econômico nas eleições, que eu acho que é uma chaga nacional que precisa ser discutida e algumas soluções serem apresentadas para diminuir isso, que termina fazendo com que quem se elege patrocinado por um determinado segmento econômico, por empresas, ele deixa de ter, muitas vezes, compromisso com o Brasil para ter com aqueles segmentos. Isso não é razoável, a política é um instrumento nobre e que deve ser exercido sem esse tipo de amarras. Por isso a gente tem algumas críticas, e esse debate vem se dando na Câmara dos Deputados há quase 20 anos. Não tivemos êxito em outras legislaturas acerca desse debate, mas o meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, um partido que tem mais de 60 anos de história, que teve figuras como Miguel Arraes de Alencar, Eduardo Campos, Jamil Haddad e tantos, João Mangabeira, e tantos outros como dirigentes e líderes do nosso partido, seguramente têm uma visão crítica a respeito da necessidade de aperfeiçoamento do sistema partidário, político e sobre a democracia, a jovem democracia brasileira, e é isso que estamos fazendo, tendo o privilégio e a honra de representar o PSB na Comissão da Reforma Política, sentindo uma grande expectativa e uma grande esperança de que dessa vez as posições, muitas vezes inconciliáveis, que levam a uma certa paralisia da reforma política, possam convergir para a reforma que melhore o sistema, como diz o nobre relator, deputado Marcelo Castro, que possa melhorar o sistema e que tenha condição de ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado, fazendo com que essa reforma seja efetivamente oferecida ao Brasil como um presente dessa nova legislatura. Deputado, o senhor faz parte dessa comissão que foi disputada, né, onde talvez muitos brasileiros gostariam se pudessem de estar. Qual é a reforma possível, pelo que o senhor sente lá de dentro? Eu sinto que um diagnóstico já vem sendo feito de maneira praticamente unânime entre os membros da comissão, e eu acho que reflete um pouco o pensamento da academia, da sociedade civil, da coalizão democrática pela reforma política democrática e eleições limpas, que reúne entidades como a CNBB, a OAB, o Movimento contra a Corrupção Eleitoral e 97 entidades da sociedade civil que discutem esse tema juntamente com o Congresso Nacional, e tem uma proposta aqui de iniciativa popular que certamente será apreciada na reforma. Alguns objetivos precisam ser alcançados. Um deles é diminuir a influência do poder econômico nas eleições. Isso é um consenso. Não há ninguém contra a diminuição da influência do poder econômico. Por que isso? Nós temos no Brasil, um país subdesenvolvido ainda, apesar de ser a 8ª economia do mundo, eleições caríssimas, eleições que muitas vezes tornam impeditivo a alguém de classe média, um profissional liberal, um trabalhador, um estudante, ter uma representação no parlamento, porque não tem condições, dada esse grande valor das somas que giram em torno das eleições. Então, um dos objetivos centrais é diminuir a influência do poder econômico, barateando as campanhas eleitorais, igualando as candidaturas. Evidentemente, não há uma igualdade absoluta, mas igualando minimamente quem está disputando uma eleição. E por isso a gente defende, para atingir esse objetivo, que eu
filosoficamente, eu penso que o melhor sistema seria o sistema de financiamento público exclusivo, porque como qualquer política pública, eu entendo que o processo eleitoral, que vai exatamente delegar a 513 deputados e 81 senadores a responsabilidade de discutir, formular políticas públicas que são ansiadas pelo Brasil há muitos anos, na educação, na saúde, na segurança pública, na qualificação profissional, num modelo econômico que possa ser a um tempo inclusivo e respeitador da natureza. Então, quem tem esse tipo de competência e atribuição precisa exatamente ser eleito sem as amarras de um financiamento empresarial, que só por ser empresarial e até legitimamente, mas nós pensamos que o financiamento ideal deveria ser o financiamento público. Como isso é muito difícil de passar no Congresso, porque sabemos historicamente as posições, a gente defende uma posição aproximada dessa coalizão democrática, mas o PSB protocolou uma proposta nesse sentido para associar ao financiamento público a contribuições de pessoas físicas, né? Evidentemente estabelecendo um limite, porque hoje os limites são muito altos, 2% do faturamento e 10% da receita oferida no exercício anterior. De modo que a nossa proposta para o financiamento público é banir efetivamente o financiamento empresarial, mudando exatamente a perspectiva, né, entendendo a política pública do processo eleitoral como uma política pública e, por isso, essa visão de que vai se gastar muito dinheiro e não vai se acabar com o que é o grande mal num financiamento, que é o Caixa 2. Claro. Aquele dinheiro que passa ao largo, sem transparência, sem que os órgãos de controle, como a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, os tribunais de contas, possam acompanhar exatamente a legalidade, a legitimidade desse gasto. Não vai acabar com o Caixa 2 como nenhum modelo de financiamento. É por isso que a gente defende, mudando a perspectiva, que seja financiamento público. Só por isso você tem que impor limites. Não é razoável que os 10 maiores financiadores de campanhas políticas no Brasil montem a quase R$1 bilhão. Em torno os 10 maiores chega a 840 milhões de reais. Não é possível. E boa parte deles são empreiteiras, né? Boa parte deles concentrado bancos, em empresas de construção civil, empresas de alimentos, bancos, como de sorte que JBS. é preciso mudar esse foco, né? Financiamento público e financiamento de pessoa física, porque aí está incluído um caráter cívico, de participar da política, que é desejável. Qualquer cidadão, inclusive alguém que tenha muitas rendas, pode fazê-lo, desde que com limites e aumento de controle, para inibir essa chaga que é a corrupção eleitoral e o dinheiro chamado de Caixa 2. Além do financiamento, qual seria o segundo ponto considerado mais importante para o senhor? A gente entende que deve ser mantido o sistema proporcional no sistema eleitoral. Esse é um país de dimensões continentais. Sim. E, portanto, ele é desafeiçoado à divisão em distritos. A gente considera que esse é um sistema, o voto distrital, ele é muito mais apropriado para países de pequena extensão territorial. Um país do tamanho do Brasil, é muito difícil se aplicar o voto distrital. Deputados não devem ser eleitos como prefeitos. Exatamente. Eu acho que as questões locais, embora nós tenhamos uma preocupação de aproximação da sociedade com seus representantes, é um outro objetivo que a reforma deve perseguir, mas entendemos que esse objetivo não é alcançado pelo distritão, que é dito por muitos como a verdade eleitoral, é algo que fragiliza os partidos, torna essa disputa uma disputa fora de partidos programáticos. Quase em praticamente lugar nenhum do mundo. Países periféricos do mundo é que adotam esse sistema. Então nós entendemos que é razoável o sistema proporcional para a realidade brasileira e que possa ter também associado a isso uma cláusula de barreira que, de algum modo, filtre o espectro partidário. Se você pegar as grandes democracias do mundo, nenhuma delas tem a quantidade de partidos que tem o Brasil. Sopa de letrinhas. 28 partidos, muitos deles servindo a objetivos escusos, de servirem apenas para tornar o tempo de televisão, o fundo partidário, algo ali que não tem exatamente sintonia com esse desejo da sociedade. Então, se você mantiver o sistema proporcional com a cláusula de barreira
e também proibindo as coligações. Nas eleições proporcionais, é claro que vai ficar a cada partido muito mais difícil se eleger, mas não devemos pensar uma reforma política que sirva a um objetivo partidário de um ou de outro partido. Devemos pensar no país, no futuro do Brasil, na democracia. Então, essas três coisas eu penso: manutenção do sistema proporcional, a cláusula de barreira para diminuir essa perniciosa fragmentação partidária que nós temos no Brasil, e também a proibição das coligações proporcionais, que permite muitas vezes que um partido pequeno pegue uma figura, e como muitos que tem aí, que desempenham bem os seus mandatos, mas a democracia deve conviver com partidos que tenham ideologia, que defendam bandeiras, que sejam programáticos, e que a pessoa saiba que elegendo alguém do Partido Socialista Brasileiro, está elegendo alguém com preocupações sociais, com inclusão social, com justiça social. De modo que, junto com o financiamento público, mais doação de pessoa física e mais a manutenção do sistema eleitoral com cláusula de barreira e proibição de coligações proporcionais, nós entendemos que são avanços importantes. Um outro avanço é a coincidência do calendário eleitoral. O então candidato, presidente do PSB, Eduardo Campos, ex-governador do meu estado, Pernambuco, eu sou cearense, mas sou adotado por Pernambuco há muitos anos. Ele defendeu isso porque é um sentimento do Brasil de que ninguém aguenta uma eleição a cada 2 anos. Você paralisa a máquina, você tem a mistura da administração com eleição, que é algo que exatamente fratura muito fortemente a ideia de compatibilidade o processo democrático. Então, a unificação do calendário eleitoral, eleições a cada 5 anos, a não reeleição para os cargos de poder executivo. Nós temos uma experiência com a reeleição pontualmente positiva, mas se nós analisarmos nos países onde tem esse instituto, na América Latina, em 200 anos, você vai ter sempre, em 90% dos casos, a reeleição de quem está no poder. Mesmo gestões que não tenham aceitação da população. Por isso a gente defende um aumento do mandato para 5 anos e sem reeleição para os cargos de poder executivo, firmando um calendário eleitoral único para permitir que quem se eleja, se concentre naquilo para o qual foi eleito, governe o seu município, o seu estado, o país. Nosso tempo, felizmente, acabou. Obrigado, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Foi um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição. Vamos esperar que a reforma seja aprovada para dar esse presente ao Brasil. Muito obrigado. Assim esperamos. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta, um programa da rádio e da TV Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui, até mais.